Bom, Simvaldo, é um prazer conhecê-lo. Faz tempo que a gente acompanha o seu material, porque é um dos mais polêmicos e mais Com comentados da certeza. revista. E é bem interessante, mas é interessante no sentido de pessoas criando teses novas, né? A gente tem Sim. bastante coisa na ciência que tem resistência à mudança por parte de muitos pesquisadores, e é bem interessante quando a gente encontra pessoas que conseguem quebrar um pouco essa barreira, mesmo não sendo tão ouvido, né? É muito complicado ainda mais sobre matemática, porque é uma coisa já apostada, né? Então, é um paradigma já bem péssimo. As pessoas já odeiam matemática por natureza, por assim dizer. Isso é uma verdade. E toda vez que você tenta falar, você acaba tendo poucos ouvintes. Você meio que vive num deserto intelectual. Sim, eu acabei de ver o comentário embaixo, você está falando exatamente isso. Mas eu acho que não é, infelizmente, não é só para matemática. Quando você fala de área de conhecimento, quando você passa de um nível de compreensão, que a gente quer como pesquisador, ter pessoas que consigam acompanhar para a gente discutir, colaborar, e a gente percebe essa resistência, realmente a gente vive num deserto intelectual. Na verdade, a vida de pesquisador ela é muito solitária, né? Você tem que pensar muito sozinho e é difícil você encontrar pessoas para você tirar dúvidas, passar ideias. E muitas vezes não é interesse das pessoas. É uma coisa que está fora da realidade dele, é uma coisa bem sua, né? Bem íntima. Verdade. Bom, vamos começar então. Fale um pouquinho sobre você, quem que é o Simvaldo. Pode falar das suas raízes, como que você chegou nessa ideia de publicar o artigo, de traduzir essa sua ideia para que as pessoas tenham acesso. Conte um pouquinho sobre sua trajetória para a gente. Bom, meu nome é Simvaldo Martins Pedreira. Bom, é assim, desde pequeno eu sempre gostei de lógica, né? De raciocínio lógico. Não queria ser bem matemática. Eu sempre gostava de saber como as coisas funcionavam. Aí eu cresci, mas por ter uma questão assim, uma origem bem humilde, eu nunca dei muita atenção para as coisas. Mas um dia eu peguei, já com 28 anos, era semi-analfabeto, não sabia a diferença de sinônimos, adjetivos, substantivos, para mim era tudo a mesma coisa. Voltei a estudar e voltei a prestar atenção nas coisas, sobretudo na matemática, na parte da lógica que eu gostava. E resolvi fazer uma faculdade de física. Só que, por mais que eu olhasse a matemática, desde pequeno, tinha algumas coisas que eu não entendia. O menos, vezes mais, não tinha explicação, era só regras, regras postas. Depois eu fui para a faculdade, entrei na USP, fui fazer uma faculdade de física lá, e tinha aquela questão dos limites, você tinha as integrais, os derivados, e não tinha explicação para aquilo. Você era obrigado a seguir regras. Eu acabei por não me dar muito bem. Aí um dia eu estava em casa e eu vi um programa perguntando o que queria dizer o número zero. É um programa até da Rede Cultura, e eu fiquei comigo, eu consigo responder isso, mas para responder eu tive que voltar ao início de tudo. E lá eu fui fazer a diferenciação do número positivo e negativo, que eram números positivos, e aí eu coloquei que eram coisas concretas, coisas literais, coisas fáceis. E vi a diferença dos números negativos, que eram coisas abstratas, porque quando você deve alguma coisa, você não tem aquele dinheiro, a pessoa para quem você deve também não tem aquele dinheiro. Quando existe uma falta de água, aquilo não existe, você sabe que existe, mas é um conceito, não é uma literalidade. Então, eu acabei separando isso, números positivos, números concretos, e números negativos, números abstratos. Eles não se fundem na mesma realidade. Eles apenas são conceituais. E aí eu fui para a questão dos números neutros, né, que seriam as razões geométricas, porque ao contrário do que nos é passado na escola, que carros se multiplicam por carros, não. Carros eles se multiplicam por razões geométricas. Você faz 10 vezes 10 carros, 5 vezes 10 pessoas. Então, essas vezes, elas são razões geométricas. Quantas pessoas vão ser multiplicadas ou também divididas. Um exemplo bem prático é quando você vai dividir balas por crianças. Você não divide balas por balas. Você dá a porção de bala para as crianças. Então, as crianças também funcionariam como razão geométrica, pacotinhos que funcionariam. E aí eu fui vendo que a matemática ela tem algumas falhas, né? E uma questão que gera muita polêmica é a questão dos quadrados. E como você usa a razão geométrica, que é neutra, para multiplicar coisas reais, ou então coisas literais abstratas,
você só usa as razões numéricas iguais, mas 3 vezes 3 é 9, mas são 3 vezes 9 é alguma coisa. Aham. Ou 4 dividido por uma raiz, também é uma razão geométrica. Aí tira aquela questão do menos 3 vezes menos 3, ser 9 positivo, que seja até ser mais do que lógico, chega a ser uma aberração, e os números pares, ela acaba colocando os pingos nos is, né, por assim dizer. Certo. E, na sua visão, essa questão teórica, porque você tem a sua teoria, eu vi que tem bastante comentário, tem uns que concordam, discordam, começaram a discutir. Quais são as suas maiores ponderações com relação à questão mesmo de você continuar essa teoria, de você continuar usando o mecanismo? Porque, assim, cientista nas teses acaba sendo obrigado a publicar e a gente espera outra contribuição. Então, como as minhas teorias é assim, eu faço os testes e conforme eu vou fazendo os testes, eu teria até um novo sistema matemático que está lá no número, seriam as bases de componentes. Eu faço os cálculos, todos eles dão certo. A equação do segundo grau mesmo, que depois eu fiz o meu outro trabalho, a fazer básico, dá para você fazer em 2 linhas, você não precisa usar 3 folhas para corrigir uma anomalia que já existe no próprio sistema. Então, se você... Só que assim também, nas discussões eu vejo as pessoas, ou elas ignoram, porque elas não são capazes de desmentir, ou elas tentam fazer chacota, diminuir a tese. Mas isso daí já é esperado. Que na questão da ciência, o que eu tenho percebido, eu não sei se sempre foi assim, né, porque a gente tem vivência de um tempo para cá, mas eu tenho percebido o ambiente não colaborativo, né, porque qual é a premissa do cientista? Você tem uma tese, você publica um artigo, eu concordo ou não concordo, ou eu publico outro, ou eu entro em contato com você para a gente discutir. Isso é muito claro quando você vê as conversas dos cientistas, desde lá de Descartes, Spinoza, o Leibniz, na hora que você começa a ver a construção do pensamento deles, enquanto se dá a partir da tese até chegar na teoria, não digo finalizada, mas bem avançada, ela se dá através dessa construção de participação de colegas que vão contribuindo e vão questionando, levando os argumentos. E hoje em dia eu vejo muito pouco na questão colaborativa. Inclusive, eu estava conversando com uma aluna e ela falou, puxa, eu fiquei chateada que eu fui apresentar o meu projeto para a sala, para a gente discutir, ver se podia ter melhoria, mas só tinha crítica, mas também sem apontar respostas. E eu senti um ambiente muito árido. Na questão de publicação, quando você publicou, como que porque assim, você publicou o artigo, ele começou a ter uma aceitação muito rápida, eu vi que ele tem um acesso internacional muito grande. Fala um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Então, para dizer a verdade, eu vi que ele já está publicado em 5 revistas internacionais. E aqui no Brasil, eu tinha 3 publicações. No entanto, no Brasil, não sei qual o motivo, não tem mais nenhuma, por mais que procure eu não encontro, mas internacionalmente o pessoal tem mais essa fome de conhecimento. Só que a resistência que eu vejo maior das pessoas é que eu vou lá no início, ou seja, eu tenho que procurar a falha e corrigi-la lá no início. As pessoas elas já estão na metade do caminho desse sistema novo, ou melhor, do sistema antigo. Então, para elas voltarem no sistema novo, existe uma grande resistência. Porque teria necessidade de entender o antigo, né? Sim. Só que aí que está, igual que eu te falando, antigamente, quando eu estava na escola, eu sempre gostei bastante de entender as coisas. Eu não entendia porque a matemática era considerada exata, assim, na equação do segundo grau, você tem 2 respostas. Eu também não entendia fórmulas sem as pessoas te ensinarem de onde elas saíram, como foi todo o processo de conhecimento. Hoje em dia, quando eu vou estudar uma coisa, eu procuro saber mais. Tanto é uma coisa que não é matemática, é física. Eu fui lá, a equação da gravidade. Eu vi que se você fizer a gravidade vezes a distância ao quadrado, você vai encontrar um número comum.
aqui é referente à gravidade da Terra. E se você fizer o contrário, a qualquer distância do ponto foco, você também acha ou a gravidade ou a distância. Mas isso aí é outro trabalho que eu vou fazer para ficar mais explicado. Mas é muito interessante. Essa aceitação, na sua visão, ou aceitação não, ou a abertura para a discussão, no sentido da matemática, quais você acham que seriam as contribuições? Bom, eu acredito que as contribuições seria da reformulação. Primeiro, aceitar o que seriam números positivos e negativos, e aí você já quebraria um grande paradigma, que hoje em dia você tem a questão dos infinitos. Então, começa no menos infinito e termina no mais infinito. Com essa nova ponderação sobre o que são números negativos e positivos, seriam dois infinitos, no entanto, seriam dentro da mesma realidade. Ou seria o micro-infinito até o macro-infinito. Na questão dos negativos também. Seria o micro-infinito negativo até o macro-infinito negativo. Mas na questão dos negativos, como ele fica um pouco fora da nossa realidade, ele não teria tanto uso, mas teria uma nova configuração de realidade. Sim. E você acha que essa nova configuração de realidade poderia trazer resposta a algumas lacunas que nós temos no campo da matemática e da física também? Com certeza, porque a matemática ela já tem uma falha na base, né? Que nós utilizamos a base 10, mas nós poderíamos usar a base 12, que ela é muito mais perfeita e mais contundente. E só para você ter um exemplo, 10 dividido por 1, 10, 10 dividido por 2, 5, 10 dividido por 3, em uma dízima, 10 dividido por 4, vai ter uma fração, e 10 dividido por 5, perfeito. 12 dividido por 1, 12 por 2, 6 por 3, 4 por 4, 3 por 5, uma dízima, e por 6, 2. Ou seja, no mesmo espaço geométrico, você tem muito mais números perfeitos, muito mais números inteiros. Então, eu acredito que no caso de custos energéticos, distância, teria muita mais certeza no cálculo. Muito bacana. E fala um pouco para a gente aí dos seus próximos estudos, das suas próximas ideias. Você já acabou dando uma pincelada. Conta para a gente o que nós vamos ter aí para frente. Então, para dizer a verdade, como a gente tem nessa parte aí da gravidade, ponderar os custos, né, gravitacionais também se fundem muito com os custos eletromagnéticos. Normalmente a gente vê um custo eletromagnético e a gente pensa naquela corda senoidal, e os custos eles não são transmitidos assim, eles são transmitidos com uma gravidade num pulso tridimensional. E aí na parte da matemática também eu pretendo quebrar alguns paradigmas, mas para isso eu preciso estar discutindo com as pessoas, preciso entrar em contato, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque no Brasil as pessoas procuram muito pouco conhecimento. Elas sempre esperam vir lá de fora, e até elas aceitam mais o que vem de fora do que o que vem daqui de dentro. Tanto que o pessoal de fora vê mais meu trabalho do que o pessoal daqui do próprio Brasil. É verdade. A gente tem eu acho que isso é uma ignorância, né? Mesmo porque para quem conhece ciência, para quem conhece pós-graduação, aqui no Brasil nós somos, assim, considerados muito melhores em algumas áreas, porque a gente é realmente mais exigente, só que tem esse problema da receptividade quando é do próprio brasileiro. Acaba tendo mais receptividade quando é de fora, em todas as áreas, infelizmente. Até uma coisa que é meio engraçada, mas uma vez eu fui a uma escola tentar explicar a tese de matemática, e as pessoas elas ficam olhando meio que perdidas, porque é uma coisa totalmente nova, elas não tiveram chance de assimilar, então elas não sabem o que perguntar, não sabem o que entenderam. E aí você também fica meio perdido para conversar com elas, porque como você vai tirar uma dúvida de uma pessoa que não está entendendo muito bem o que você está tentando explicar? Então eu precisaria, como todo pesquisador, ter mais tempo, mais contato com as pessoas. E é uma coisa que é meio difícil. E uma abertura também, né? Porque você não tem como conversar com quem não quer conversa. E no caso da matemática, da física, com quem também não quer se colocar à disposição para pensar, porque é um exercício de reflexão, é um campo que exige um pensamento profundo e eu não diria, primeiro uma predisposição, depois um conhecimento prévio. Não é uma área que você
consiga atuar sem um conhecimento prévio. Sim. Sim, no caso do Brasil, eu acho que as pessoas elas não dão muita atenção na matemática, porque elas nunca entendem muito bem que os professores, por exemplo, são regras postas. O professor vai lá, ele dá uma regrinha, ele ensina a fazer um cálculo e fala, você vai usar essa regra. As pessoas não sabem de onde vem. Essa questão mesmo, volto a dizer, dos números positivos e negativos, as pessoas não sabem. Quando você pergunta para ela, me defina um número positivo e negativo, elas não sabem dizer o porquê das diferenças. Elas apenas sabem que o positivo é um número que vem com um sinal de mais na frente, e elas sabem que o número negativo é um número que vem com sinal de menos. E quando você também tenta falar sobre as razões geométricas, são os multiplicadores, divisores, elas também não sabem por que eles são positivo ou negativo, elas apenas seguem a regra. Mas quando elas começam a entender, elas começam a perder um pouquinho desse ato, né, por minha forma de dizer, que elas têm na matemática, que elas começam a entender as coisas. Verdade. Mas eu sei que... Assim como tudo, né? Ah, bacana, Simvaldo. Bom, você sabe que a gente está sempre à disposição. Realmente, quando a gente recebe seus materiais, são um dos mais difíceis, porque a gente precisa encontrar pessoas para avaliar, e aí começa uma briga, e o nosso banco de dados de avaliadores é enorme, mas teses são teses, né? A maioria são teses que precisam ser repensadas. Mas a gente sempre coloca à disposição. Queria saber, para a gente terminar, se você quer falar alguma coisa, se quer, como que você quer encerrar, que mensagem você teria para deixar para quem vai assistir a gente depois? O que eu gostaria de dizer é que, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu e-mail, martinsvado@hotmail.com, ou então pelo meu WhatsApp, que é o 94754-8539. E o DDD? É o 011 São Paulo. Tá bom. Bacana, eu vou pedir para os meninos reforçarem aqui também. E sempre lembrando, gente, para quem assiste o canal, nós somos pesquisadores, somos cientistas, somos portadores do conhecimento, assim como a gente está fazendo agora. E a gente gosta quando tem pessoas que não ataquem, mas discutam a altura, porque a gente coloca a gente para pensar alguns aspectos que talvez a gente não teria pensado, mas é uma questão de colaboração e não de ataque, né? Quando eu publico, eu não ligo para nenhuma coisa que seja que contraponha uma ideia minha, desde que venha me contribuir. Não atacar por atacar, como às vezes acontece, que é uma crítica infundada. Eu acho que toda crítica é bem-vinda, desde que ela tenha base. É ótimo. Eu também gostaria muito de agradecer ao Núcleo de Conhecimento, porque se não fosse por vocês, eu não me tornaria notório, né? Ninguém teria conhecimento da minha tese, e desde a primeira vez que eu postei o meu trabalho aí, eu vejo que vocês cresceram muito, e por mérito, né? Muito obrigado a vocês. Amém. A gente faz um serviço forte aqui, a gente trabalha de domingo a domingo. Tem briga, né, com o pessoal que acha que revista brasileira não presta, que o pesquisador brasileiro não pesquisa, muita gente que publica lá fora, mas a gente sabe que tem alguns interesses por trás disso também. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é a nossa parte, né, Simvaldo? Vocês pegaram um nicho que estava muito vago, muito aberto, e vocês fazem um trabalho de excelência. Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, Simvaldo. E eu aguardo as próximas teses. Tenho certeza que o pessoal está ansioso para ver o que vem por aí. Eu estou, pelo menos. E como eu sempre digo, né, que eu fiz um vídeo uma vez que coloquei no Facebook, verdade seja dita, pé na causa e Deus no controle. Verdade. Amém. Tchau, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.